Olá, meus cumprimentos a todos. Eu sou a Penha, sou da área da educação e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o dia de hoje, 2 de novembro, onde quando comemoramos finados. E eu vou começar recitando aqui uma trovinha do espírito Casimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, Psicografia do Chico Xavier. E ele começa a poesia assim: dobram os sinos afinados, com mágoa e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. E depois ele segue a poesia. E eu achei assim bem interessante porque muitos de nós nesse dia sentimos muita saudade, muita tristeza. E quanto mais próxima está a desencarnação do nosso ente querido, maior costuma ser a nossa desolação, né? O nosso sofrimento. E a desolação, muitas vezes, é aquele sentimento de não aceitação da partida daquele a quem nós dedicamos os nossos mais profundos afetos. Mas o Casimiro Cunha, ele fala justamente assim: quem assim procede não sabe que a morte é a nossa libertação. Porque do ponto de vista do Espiritismo, a vida, ou seja, a vida é uma só, né? Sendo que ela se estende por várias existências, que são essas existências compostas por sucessivas encarnações e desencarnações. Então, quando nós temos essa noção de que a vida é uma só, ela continua, não existe o nada depois da morte, então nós continuamos. O que morre é o nosso corpo físico, mas o nosso espírito permanece, prossegue na sua caminhada evolutiva. E quando nós estamos encarnados, embora devamos dar todo o valor que de fato a vida do encarnado, né, a existência tem, porque ela é uma oportunidade de crescimento, mas de fato nós estamos presos a esse instrumento que é o nosso corpo físico. Por isso Casimiro Cunha fala que quando nós nos apegamos muito a esse corpo, ou quando nós não queremos deixar o nosso ente querido partir, porque o amamos, né, queremos retê-lo, na verdade nós estamos impedindo que ele se liberte, né, dessa situação que é a encarnação. E principalmente quando o corpo dele já está cansado, já está sofrido, já está desgastado, esse corpo se torna uma prisão para ele, né? E até eu me lembro aqui de uma música que as minhas crianças cantavam na evangelização, que lá numa altura da música dizia assim: quando ele, o corpo, ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo, estarei espírito desencarnado. Então, olha só o significado, a profundidade dessa estrofe, né? Quando o corpo, nós podemos perder o corpo físico em várias circunstâncias. Ele pode estar cansado, né? Depois de um monte de situações da vida. Ele pode estar velhinho, ele pode estar fraquinho, se eu adoeço, e ele então perde a vitalidade. Ele pode também estar todo quebrado num acidente, né? Então, o que acontece? Então eu vou deixar esse corpo, serei espírito desencarnado. Então, o que nós percebemos aqui? Que nós podemos deixar o corpo físico em várias circunstâncias, pela idade, pela doença, por um acidente. E até, então assim, a morte, né, a desencarnação, ela não pega só aquelas pessoas idosas. Muitas vezes, e isso é muito duro, é muito triste, é muito sofrido, ninguém nega isso. Nós perdemos
um filho ou alguém na mais tenra idade. E às vezes numa idade produtiva. Eu tenho uma amiga que a filha dela desencarnou na véspera da formatura de medicina. Né? Olha que baque dessa mãe. E aqui eu também quero refletir sobre uma situação que às vezes as pessoas pensam assim, mas o espírita não sofre. Não, ele sofre sim. Nós sofremos sim. E nós temos o direito de chorar, de sentir saudade e até de egoisticamente termos a, a, o sentimento de querer reter aquele ser. Mas imediatamente devemos pensar, né? O nosso filho não é nosso filho, o nosso marido não é nosso marido, a nossa esposa não é nossa esposa, a nossa mãe não é a nossa mãe, porque até esse pronome meu, nosso, denota uma possessividade da nossa parte. E nós precisamos ir aos poucos nos libertando desse sentimento de posse, porque o natural da vida é nascermos, crescermos, vivermos o que temos que viver e desencarnarmos. E muitas vezes esse processo ele é interrompido, seja por que razão for. Nós não sabemos porque Deus nos chama, né? Mas nos chama, né? E devemos estar preparados para essas situações. Preparados por nós mesmos, né, para que a gente não entre em desespero e também para que nós tenhamos a sabedoria para libertarmos esse ser que naquele momento precisou, né, se afastar, né, deixar esse corpo físico para dar continuidade à sua vida, à sua existência, agora em outro plano, que é o plano espiritual. Então, no livro O Céu e o Inferno, para quem tiver interesse, esse livrinho aqui, ó, livrinho, né? Esse livrão aqui do Allan Kardec é o quarto livro da codificação. Esse livro é muito interessante porque ele começa falando sobre o porvir, quer dizer, o futuro e o nada. E ele faz todo um arrazoado a respeito de algumas crenças que acham que morreu, acabou. E ele vai fazer uma série de considerações dizendo que não, morreu, não acabou. Né? Morreu é uma fase, e isso dá muita esperança para nós, por quê? Porque nós sabemos, temos a certeza que a presença física vai deixar de existir nas nossas vidas, né? Mas nós poderemos sempre reencontrar essas criaturas que um dia fizeram parte da nossa vida no futuro. Então o nada não existe. E aí eu quero aqui ler para vocês uma outra poesia também do Casimiro Cunha, que ele chamou O Engano. E ele então vai falar sobre a ciência, né? Que ainda hoje a nossa ciência, com todos os méritos que ela tem, mas ela ainda é muito materialista. Nós estamos avançando, a ciência está avançando, mas ela continua achando que morreu, acabou. Uma grande maioria dos cientistas pensam assim. E olha só como o Casimiro Cunha trata essa questão. Às vezes, diz a ciência que a crença é engano profundo, esperando uma outra vida, noutros planos, noutro mundo. E diz arrogante para a fé: estás louca, a morte apenas é o sono eterno e tranquilo depois das lutas terrenas. Ao que ela, a fé, né, humilde replica: mais tarde, ciência amiga, serás o sósia da fé, andarás ao lado meu. Se for sono, dormiremos. Mas se não for, pois não é, de quem será este engano? Será meu ou será teu? Então, nós espíritas
nós que acreditamos na vida após a morte, mas temos razões suficientes para crer, mas não só crer, é saber, né, que a vida continua. E por que nós podemos ter certeza disso? Não é uma certeza, uma crença teórica, porque nós temos os depoimentos dos espíritos nas manifestações mediúnicas que falam, que vêm dizer para nós, olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Né? O Chico Xavier, essa poesia que eu acabei de ler, que eu falei que ela está no Parnaso de Além Túmulo, são espíritos, poetas, poetisas, que se manifestaram para o Chico Xavier. Foi a primeira publicação dele nesse livro grandioso, onde eles dão o depoimento da vida após a morte. E algumas pessoas falam, mas pode ser da cabeça do Chico Xavier. É impossível, gente. Inclusive, existem muitas teses, né, e literatos que fizeram a comparação do estilo desses poetas antes da desencarnação e agora que eles se manifestam através do Chico, manifestaram, né? Através do Chico Xavier, mostrando a similitude, o mesmo ritmo, a mesma estrutura das estrofes e de tudo mais. Além disso, então nós podemos, né, ter a confiança de que esse espírito sobrevive e são pessoas comuns. Se a gente lê a biografia dessas pessoas, desses poetas, dessas poetisas, nós vamos ver que eram pessoas que sofreram, que riram, que choraram, né? que tiveram desafios durante a vida, mas se foram, porque é uma questão natural, né? A vida, uma hora ela chega ao fim, a existência, né? Melhor dizendo, chega ao fim. Além disso, gente, nós temos aí para a gente se consolar. Quem não assistiu ainda aquele filme As Mães do Chico, belíssimo filme, onde o filme mostra diversas mensagens que o Chico recebe de famílias que ele não conhecia. Né? E ali o espírito se manifesta dando detalhes que só a família tinha conhecimento. E dizendo, mamãe, não chore, mamãe, ore por mim, né? Fique tranquila. Por quê? Aí é outra questão que o Espiritismo traz para a gente. É natural que a gente sofra, mas devemos sempre o quê? Tentar nos tranquilizar, porque o nosso desespero afeta os nossos entes amados que se foram. E muitos não conseguem se liberar porque nós nos agarramos, nós somos imãs, atraindo eles pelo nosso desespero. Então, é através da oração, é através dessa certeza de que eles continuam e que nós temos o direito de continuar amando, de ter saudade. É natural, mas nós não temos o direito de querer retê-lo junto a nós, né? Então, essa é uma outra grande lição, né? Grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz. No Livro dos Espíritos, nós temos 3 perguntas relativas à comemoração dos mortos. Então, é a pergunta 320, que diz assim: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Quer dizer, o espírito, né, a pessoa desencarnou e a gente pensar neles. Isso os sensibiliza? É essa a pergunta que o Kardec faz para os espíritos, né? E a resposta é: muito mais do que podeis supor. Porque quem de nós, porque o ser que desencarna, ele continua sendo um ser necessitado de saber que ele é amado. Então, os espíritos respondem, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Nem tu dizer, puxa, né? Aquela pessoa continua tendo por mim carinho. Pensa em mim. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo, de alívio. Então, se eu desencarno e eu estou numa condição de sofrimento,
né? Desgraça é isso, sofrimento. E eu sei que alguém continua pensando em mim, aquilo é um alívio para mim. E qual é a melhor forma que eu tenho de servir de lenitivo, dar esse lenitivo para o meu ente querido? Orando por ele, né? Mandando pensamentos de esperança, que a vida continua, que ele tenha fé, que ele não se desespere, que ele também ore, né? Nós temos os exemplos, por exemplo, né, do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, em que ele passa muitos anos inconsciente do estado que ele estava. Ele sentia que alguma coisa estava diferente. E ele, naquele desespero, naquela angústia, né, muitos anos ele ficou nessa situação, mas ele não estava desamparado. O problema é que ele não se conectava com a presença de amigos espirituais que estavam ali para auxiliá-lo, para libertá-lo daquela situação angustiosa. E foi quando ele elevou o pensamento dele que ele conseguiu se libertar. Então a prece, ela é libertadora, ela acalenta os nossos corações. Tanto quando a gente está encarnado, né, naqueles momentos difíceis, e que a gente fala, meu Deus, né, com fé, não precisamos de fazer discursos, né? E às vezes a gente acha que a prece bonita, temos que fazer uma prece bonita, usando palavras rebuscadas. Não, é aquilo que sai do nosso coração. É pedir, é agradecer, é louvar a Deus. E isso a gente pode fazer com poucas palavras. Eu me lembro que a minha mãe, ela contava um caso que aconteceu com ela, é um caso cômico, né? Mas é interessante. Então ela disse que, ela contava que ela precisava de vez em quando viajar para o Rio de Janeiro para levar o meu irmão, que tinha um problema sério de saúde. E naquela ocasião, né, há mais de 50 anos atrás, ela conseguia viajar de teco-teco. Né? O teco-teco ainda existe até hoje, é um avião pequeno e ele tinha pouca estabilidade. Então, quando ele entrava em área de turbulência, era um horror, né? Porque o avião balançava assim e aquilo dava um desespero. E ela, então, o avião, né, tinha poucas pessoas, era um teco-teco pequeno. E estava do lado dela um senhor. E ela com meu irmão no colo. Então, quando entrou nessa área de turbulência, ela agarrou meu irmão, que era pequenininho, e falou: Jesus! Fechou os olhos e ficou parada. Quando passou a turbulência, o senhor que estava do lado dela, olha que espirituoso, ele falou assim: Dona Venita, ainda bem que a senhora é devota de Jesus, porque se a senhora fosse devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não dava tempo. Então, não é bonitinha essa história? Mas o que eu quero dizer com ela é assim, isso ilustra a prece. Aquele momento ela fez uma prece com todo o coração. E ela só conseguiu falar Jesus. Mas aquele Jesus estava carregado de tanto significado que chega, porque a nossa prece é uma forma de comunicação com Deus. Ela alcança a Deus, alcança os nossos amigos espirituais, aqueles seres que são os intermediários entre nós e nosso Pai Celestial. A pergunta 321 diz assim: o dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias? Primeira parte da pergunta. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos? E aí os espíritos respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem os pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Então não precisa ser no dia 2 de novembro, é no dia 1º de abril, é no dia 25 de março, qualquer dia. Eu pensei, eu conecto com eles. E não, isso não é uma evocação, é o pensamento, né? É só o pensamento, eles vêm. E aí diz assim:
a segunda parte da pergunta. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? A resposta. Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. B, a parte B. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? A resposta: sob a forma que tinham quando encarnados. Olha só que interessante, né? Então eu queria fazer uma consideração a respeito da pergunta anterior, porque os espíritos vão ao cemitério pelo grande número de entes queridos que estão lá chamando. Mas são os entes queridos, porque pode estar milhões de pessoas, aquelas pessoas são indiferentes a ele, ele não vai. Só vai porque nós estamos lá. Agora, independe do lugar. Hoje, 2 de novembro, eu estou na minha casa. Eu já fiz a minha prece pela minha mãe. Eu não vou ao cemitério. Não hoje, né? Não porque hoje é dia 2 de novembro. Aliás, eu raramente vou ao cemitério, mas às vezes eu tenho vontade, né? São aqueles atavismos da gente. E eu vou, né? Mas eu tenho certeza que os meus pais vêm aqui, me encontram, simplesmente porque eu pensei neles e pensei com carinho. Agora imagina, minha mãe está sepultada aqui, mas meu pai está lá em Alegre, no Espírito Santo. Então, isso me impede? Eu tenho que ir lá para pensar nele? Não. Né? E isso acontece com quantos de nós? Né? Que os nossos entes queridos, às vezes nós nem tivemos a oportunidade de sepultá-los, porque faleceram num naufrágio, sei lá em que situação. Isso não é motivo para nos desesperarmos. Pensamos neles, conectamos com eles. E por aí vai. Bom, nós ainda temos a pergunta 323, 324 e assim por diante. Mas isso, quem desejar, pode ir lá no Livro dos Espíritos. Temos mais até a pergunta 329. Bom, aí eu gostaria de falar sobre esse livro aqui, Conduta Espírita, do Valdo Vieira e pelo espírito do André Luiz. E tem assim, ó, perante a enfermidade. Porque nós, às vezes, nós estamos vivendo uma situação de um doente terminal. Né? A gente sabe que dali a pouquinho não tem jeito, né? E o Espírito diz o seguinte, o André Luiz: sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Eu separei esse pedacinho porque nós estamos vivendo agora, graças a Deus, né, esse problema da pandemia parece que está passando, mas veja, muitos de nós desencarnamos nessa pandemia, mas a nossa fé deve ficar sempre inalterada, diante da certeza de que a vida continua e é uma prova para nós, e ela tem uma razão de ser. Deus, na sua infinita bondade, não permita que nós soframos nada que não tenha um motivo, né, um propósito. E esse propósito visa sempre a nossa evolução espiritual. Às vezes nós estamos nessa situação porque estamos passando por ela, às vezes porque estamos cuidando de um ente querido. Eu me lembro, gente, que quando minha mãe estava aqui entre nós, ela passou por uma situação, né, foi perdendo gradativamente a consciência,
E cada dia ela ficava mais, a doença se agravava mais, e eu liguei pro médico e ela nunca reclamou, nunca. Eu liguei para o médico e perguntei para ele o prognóstico, e ele me respondeu: o mais sombrio que você possa imaginar. Aquilo foi um baque, porque intimamente, eu não queria, né? Mas foi a coisa melhor que ele pôde ter falado para mim, porque a ficha caiu. Eu ia querer que minha mãe continuasse naquela situação só para ela ficar junto de mim? Enfim, aí, em relação à desencarnação, o André Luiz fala nesse mesmo livro: resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Né? Depois ele fala assim: emitir, olha só, emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. Caridade é dever para todo clima. Então aqui, gente, o que ele está falando? Olha, muitas vezes o nosso ente, né, que parte, não foi uma pessoa para quem a gente dedicou o nosso afeto mais profundo. Mas o André Luiz, ele fala que nós devemos emitir para eles, sem exceção, gostemos deles ou não, tendo eles sido pessoas do bem ou não, né? Devemos emitir pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. Porque é caridade, né? Porque ele já partiu. Agora ele está em outra esfera, em outro momento. E nós sabemos que o nosso pensamento, se nós mandamos pensamentos de desarmonia, isso os afeta. E aí a gente deve se colocar no lugar deles. Será que na posição deles nós gostaríamos que as pessoas pensassem em nós com desprezo, com amargura, com rancor? Profundo isso, né? E aí, a última partezinha do texto, ele diz assim: aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar, ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Então é aquela situação. Estamos lá no sepultamento, a gente vê tanto, né, gente, pessoas que dão gargalhada e fazem piadas, às vezes até obscena. É um desrespeito para com o morto, para com aquele espírito que naquele momento nós não sabemos em que condições ele está, como que ele vai encarar a nossa conduta. Então o sepultamento é um momento de reflexão, de oração, e para aqueles que estão conosco em pleno desespero, falar para eles que a vida continua. Naquele momento ele pode até não aceitar, mas a gente joga a semente, né? Semente de esperança, semente de acolhimento. Eu sei que você está sofrendo, mas olha, né? Não é o fim, não é o fim. Olha só, o que o Tancredo Neves, nosso ex-presidente, mandou escrever na lápide: aqui jaz, muito a contragosto, Tancredo de Almeida Neves. Muito a contragosto, né? Não queria morrer, mas morreu, desencarnou. O outro: aqui jaz o que não foi e poderia ter sido. Essa escrita ela é muito interessante, né? Porque nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos para crescermos, para nos tornarmos alguém melhor. E muitas vezes a gente deixa de aproveitar todas as oportunidades. Então aqui jaz o que não foi, mas poderia ter sido. Outra:
aqui jaz um homem que soube se cercar de homens melhores do que ele. Bacana, né? E isso é uma lição para nós, né? A gente se cercar de pessoas melhores do que nós para nós crescermos, aprendermos com quem sabe mais, mas também não nos recusarmos a sermos aquelas pessoas que vamos ajudar outras pessoas que dependem de nós para também crescer, né? Então, sermos ponte, né, para aquelas pessoas que podemos ajudar a se superar. E por fim, eu peguei aqui um outro que também eu achei muito interessante. Esse aqui, ó. Aqui jaz um arrogante que se achava imortal. Um arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente. Quando nós temos essa postura diante da vida, nós achamos que nada vai nos acontecer, que nós somos mais do que na verdade nós somos. Então, é uma lição para todos nós. Eu gostaria de tecer um outro comentário muito importante, porque a trovinha que eu li, lá do Casimiro Cunha, que ele fala da libertação, né, e que de fato a morte é uma libertação para o espírito, mas a gente nunca perder de vista que essa libertação tem que ocorrer naturalmente. Nós nunca devemos provocar a nossa desencarnação. E como que a gente provoca a nossa desencarnação? Pela imprudência, né? Pelo suicídio, porque é um equívoco, né? Muitas vezes a dor que nos assola ou a desesperança é tão grande que a gente equivocadamente quer acabar com a vida pensando que o nosso sofrimento vai terminar. Mas o Casimiro Cunha, então, naquela mesma poesia, onde ele fala da libertação, ele diz assim: todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é porta para outra dor. Então é isso, né? A vida é bela, por mais difícil que ela seja, ela vale a pena, porque as dificuldades da vida nos ajudam a crescer. A morte é inevitável, inevitável, mas dia menos dia ela bate à nossa porta. E devemos então nos preparar para recebê-la, né? E quando a gente estiver numa situação assim, abraços com a dor na morte, né? Seja a nossa própria morte, seja a morte de alguém, né? Vamos dizer para essa pessoa: tenha fé, coragem, a vida não termina, né? Nós temos sempre os nossos amigos, aqueles que foram antes de nós, que estão nos aguardando, porque quando a gente nasce, nós somos recebidos, né, pelos nossos pais, e muitas vezes com grande alegria, mas quando a gente vai, é festa no céu. Os nossos entes queridos também estão lá para nos receber. Então é importante que a gente tenha uma vida de bastante empenho para o nosso próprio crescimento, para que essa passagem e esse período seja o mais seja o mais suave possível. E quando a gente diz lá é aqui, gente, porque a única diferença é que ora nós estamos encarnados, invisíveis, mas isso aqui é o mundo espiritual. Ora a gente está lá no sentido de estarmos invisíveis, mas que também é o mundo espiritual. Então encerramos por aqui, desejando que esse dia de finados, com toda a tristeza que ele possa causar em nós, mas que a gente não se abata. Muita fé, muita esperança, muita coragem. E se gostaram dessa fala, dê um joinha.
Se gostaram muito, compartilhem. E eu fico por aqui agradecendo a todos que compartilharam comigo este momento até agora. Até a próxima.